Olá, olá! Por aqui você já vê que hoje nós temos. Falta um pedacinho aqui, deixa eu ver. Olha, always helps. A boa música é importante em qualquer parte da vida. Eu vou dar um zoom in aqui na minha cadeira para poder chegar mais perto e poder conversar com vocês de maneira que vocês me ouçam e me vejam de maneira mais tranquila. Nesta série, os meus amigos importantes, eu trago sempre alguém que representa, não só para mim, mas para o mundo, uma posição interessante, diferente. Nem sempre as pessoas têm um, um palco muito grande, naturalmente. Não é o caso do rapaz de hoje, porque ele é um músico bastante consagrado. Bastante. Está em evidência, está trabalhando bastante. Então eu vou chamar de cara algo internacional, me parece que tem no nome dele. Então vamos chamar, talvez seja Alemanha, não sei, nós vamos saber tudo isso hoje, não tem nada combinado. Vem para cá, Thomas Roth. Muito prazer em te encontrar, meu amigo. Que bom estar aqui. Que honra, honra. Obrigado pelo rapaz. É um prazer realmente estar com uma fera como você, uma pessoa com tanta história, tanto conhecimento, tanta realização. Você, sim, é um dos nomes mais importantes aí da história da nossa música, da nossa rádio, da nossa comunicação. E muito feliz e muito honrado de a gente estar podendo conversar hoje aqui. Nós vamos chegar em pontos bastante importantes que você vai ter chance de contar muita coisa, mas, em princípio, eu sei que você não é de São Paulo, o que não quer dizer nada, mas eu sei que você nasceu fora, no Rio de Janeiro, e não consegui entender, porque se fosse aqui normal no Brasil, o Tomás é Tomás. Tem, inclusive, um amigo meu que faz, a grafia é quase igual à sua, só que ele põe um Z no final. Ele falou, olha, senão seria Thomas. Então, o meu nome é Tomás. Eu não quero acento, porque se tem Z, não é para ter acento. E aí começamos a discutir, coisa que não é para ser discutido, porque nome próprio é algo que a gente tem que respeitar. Qual é a origem da família, Thomas? Então, meu amigo, é o seguinte, meus pais, meus avós, bisavós, são todos alemães. Então não é. Eu faço parte da primeira geração de brasileiros. Eu nasci no Rio de Janeiro, no estado da Guanabara, quando o Rio de Janeiro era o estado da Guanabara, capital federal. Meus pais são refugiados, quer dizer, eram, né? Tá todo mundo já 7 palmos para baixo da terra. Eram refugiados de guerra, refugiados do nazismo. Minha família era de origem judaica e meus avós, bisavós, todos tinham alguma ligação com as artes, com a música. Meus bisavós eram concertistas, meus avós faziam também recitais, e eles tinham um hotel na Alemanha onde eles recebiam artistas, essencialmente artistas, curiosamente, era uma espécie de uma pousada, uma, sei lá, taberna, sei lá como é que era, porque eu obviamente não vi, não conheci, mas enfim, eu sei que eles recebiam artistas, e tanto que meu pai fugiu num circo, Ringling Brothers, que era um circo super famoso, que acabou recentemente, com mais de 250 anos de história, exatamente porque era um circo que era mais pautado e baseado em adestramento de animais. E como essa coisa dos animais foi ficando com o tempo completamente incorreta, e eu concordo, no fim das contas eles acabaram fechando o circo. Mas meu pai fugiu como palhaço nesse circo, nos meados dos anos 30, e acabou vindo para o Brasil, junto com os pais dele. E aí nasci aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e por isso essa origem alemã, e por isso meu nome é Thomas Roth. Na verdade é Thomas Roth. Mas não é tão incomum não, viu? Você sabe que eu tenho, acho que uns 10 homônimos, é um negócio impressionante. É mesmo? Não sabia, é verdade. Mas muitos, não são poucos. E assim, eu sei que tem um músico austríaco, muita gente me confunde com ele, inclusive, que ele toca uma espécie de um violino medieval, é um violino com corda, eu não sei nem o nome desse instrumento, para falar a verdade, e é Thomas Roth também. Sei que existia um navio com meu nome, que era do outro Thomas Roth, mas tem vários. Quando você procura no Google, dá um Google ali, tem um monte de homônimos, um monte.
Não sabia disso, não. Bom, isso aí é cultura. Estamos começando, na abertura do programa, já estamos aprendendo, veja bem. É isso aí. Thomas, você já explicou que você trouxe o vírus da boa música que veio da família. Nasceu com você, é nato e tudo mais. Quando é que você percebeu que você poderia ser um músico? Porque o que a gente é depois, né? O produtor, o diretor, o chefe do sindicato, presidente do sindicato, diretor da associação, isso tudo vem vindo, vem, acrescenta, são plaquinhas que a gente põe na porta. Agora, na essência, você, para mim, é um grande músico, um grande compositor. Por isso, é a minha curiosidade, como é que você descobriu, porque eu também gostei de música a vida inteira, e nem por isso eu consegui aprender alguma coisa, a não ser uma sanfona Scandale lá pelos meus 14, 16 anos e nunca mais. Conta aí. Então, na verdade, eu tive, assim, o que aparentemente, né, no início parecia um problema, no fim, para mim, foi extremamente proveitoso e importante, que era o seguinte: na minha casa, quando era garoto, meus pais tinham uma dificuldade, enfim, não, as coisas não eram fáceis durante muitos anos, as coisas foram bem difíceis. E, em resumo, na minha casa não tinha televisão. Não tinha televisão. Então, o programa, se é que pode se chamar de programa, depois do jantar, era ouvir música. Era ouvir música. Meus pais ouviam música. Esse era o programa de casa. Então, antes do meu pai depois se tornar pianista, compositor, etc, etc. Meu pai era um autodidata que começou a tocar piano, etc, etc, com 50 e tantos anos, fez coisas maravilhosas e, graças a ele, frequentavam minha casa Alaide Costas, em Butrio, nossa, um monte de gente famosa, gente bacana, com quem a gente também aprendeu muito, eu aprendi muito também observando, mas, enfim, na verdade, o que a gente fazia em casa era ouvir música. E tinha uma coisa interessante, que foi muito positiva, que é o seguinte: minha mãe, e quando eu digo minha mãe, é importante fazer uma ressalva aqui, que era minha madrasta. Minha mãe morreu, eu tinha 3 para 4 anos de idade. Então, a minha madrasta, meu pai casou de novo, minha madrasta ouvia música clássica, ela adorava música clássica. E meu pai adorava jazz. E Gershwin, enfim, outros compositores, outro tipo de música, não exatamente música clássica, que ele gostava também. Mas, então, em casa, eu tinha essa informação da música clássica e do jazz, muito forte. E meu pai, muitas vezes, assistiu a vários concertos no Municipal, com a gente junto. Vi Ella Fitzgerald, vi Oscar Peterson, Bill Evans, eu não lembro todo mundo que veio para Sarah Vaughan, eu não lembro todo mundo que veio para cá, mas, enfim, Modern Jazz Quartet, Milt Jackson, de vibrafonista, enfim, essa era a informação que eu tinha do ponto de vista dos meus pais. No radinho da cozinha, que tocava ali na cozinha, eu ouvia Gonzagão, ouvia Jackson do Pandeiro, ouvia, que me chamou extremamente a atenção, meu Deus do céu, Papa da Bossa Nova. João Gilberto. João Gilberto, obrigado. João Gilberto, Chega de Saudade. Quando eu vi Chega de Saudade a primeira vez, eu enlouqueci. E, obviamente, com meus amigos de escola, era pop rock, era Beatles, era Rolling Stones. E antes até eram os standards americanos. Paul Anka, Neil Sedaka, Ray Charles, Jerry Lee Lewis, e, enfim, todo aquele bando de maluco que começou a história do rock, das baladas, do pop. Então, no fim das contas, eu acabei bebendo de várias e várias fontes. Daí, logo em seguida, só para emendar a história, rapidamente, se você me permite, claro. Eu estudei numa escola, foi um privilégio. Eu estudei num colégio, um colégio estadual, era um colégio público, que, na verdade, era uma experiência feita no estado de São Paulo, em 5 cidades, São Paulo, Barretos, Batatais, Rio Claro e Americana, que era o colégio vocacional, que era baseado numa experiência inglesa chamada Summer Hill, onde a gente passava o dia inteiro e tinha aula de absolutamente tudo.
de cozinhar, de fazer horta, de fazer parto, de dar injeção, tirar nota fiscal, datilografar, tudo. E, obviamente, todas as matérias básicas, mas a gente tinha aula de música. Então, eram formados vários grupos. Então, Guilherme Arantes era da minha classe. Nossa primeira banda era um grupo com o Guilherme Arantes de piano. O único que tocava mesmo era o Guilherme, que já tocava absurdamente com 10 anos de idade. Então, foi interessante, porque eu fui aprender muito de samba antigo, né? Desde, nossa, pelo telefone, e muita coisa de Noel Rosa, Cartola, etc., etc., porque tinha uma roda de samba da qual eu participava de vez em quando. Daí tinha um outro grupo, que era o grupo da Bossa Nova, que era de Jobim, Vinícius, nossa, Carlos Lira, e todo mundo, né? Meu Deus do céu, Boscoli, Menescal e todos aqueles papas da Bossa Nova, onde eu aprendi muito nisso com essa turma também. E a turma do rock e do pop, onde fui conhecer todas as bandas pós-Beatles, na época dos Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones, depois os progressivos. Então, essa coisa da música já estava pulsando o tempo todo na minha vida. E aí, um belo dia, meu pai falou, meu filho, cara, você tem vocação para esse negócio aí, vai em frente. Você não precisa seguir a profissão do seu pai, nem de ninguém, você tem que ser feliz, a gente está aqui na vida para ser feliz. E me deu um violão aos 13 anos de idade. E isso foi muito marcante, muito relevante para mim, Luiz Fernando, porque, de fato, imagina, eu já tinha em casa a liberdade e o apoio para segue teu caminho, vai fazer música, vai cuidar de música, vai viver de música, vai aprender música. E assim foi, simples assim. Pois é, isso eu acho uma das atitudes mais importantes da vida de um pai, e a gente nem pode exigir muito dos nossos pais, porque nas as antigas gerações as coisas eram complicadas. Com A pessoa certeza. queria ter, o próprio pai que eu tive foi maravilhoso, que me deu liberdade. Eu era exatamente a ovelha negra da família. Todo mundo engenheiro, médico, É isso, exatamente. administrador. E eu fui para a rádio. Pô, olha só, mas o cara não vai estudar, ele vai estudar, mas é uma faculdade de rádio. Ah, que isso. Isso não é boa Então, coisa. imagina. Ó. Então, naquela altura do campeonato, acho que seu pai fez. O toque de Midas foi esse. Sabe? Seja livre, vá fazer o que você curte mais, e com essa segurança, uma criança de 13 anos, ela não tem grandes definições, mas com essa base, com essa mão firme do lado, nossa, dá para viajar à vontade. Com Foi certeza. legal, muito E, legal. e é incrível porque é exatamente o que você está dizendo. Como é importante a gente ter realmente esse apoio de pai, mãe e essa liberdade, porque isso é fundamental. Isso é fundamental. E naquela época, como você está dizendo, quem não era? Meu irmão era engenheiro, meu irmão mais velho era engenheiro. E ele sempre debochava: você não vai ser nada na vida, cara. Você, imagina. Se você tinha que ser médico, engenheiro ou advogado. E era isso, não era boa coisa mexer com música, rádio. Não era fácil, não. Pois é. Aí você continua no Rio de Janeiro, está dedilhando o seu violão com outras informações que você tinha em casa e pelos parentes e tudo mais, então isso só acrescentava, só acrescia na sua vida cultural. Ótimo. Então, na verdade, quando minha mãe faleceu, e eu tinha de 3 para 4 anos, meu pai veio para São Paulo, meu pai se mudou para São Paulo. E então, o resto dessa história toda é aqui em São Paulo. Ficaram alguns familiares no Rio, mas devagarzinho, pouco a pouco, a gente foi perdendo um pouco o elo com a turma do Rio de Janeiro. Mas, sim, aqui em São Paulo eu fui desenvolvendo. Depois, assim que eu comecei a... É engraçado, porque a coisa do compor foi uma coisa que surgiu absolutamente espontaneamente. Eu tive algumas aulas, tentativas de aula, de um lado, com um professor que ensinava mais música MPB, bossa nova, fui aprender um pouco de harmonia, mas eu confesso para você, Luiz, eu nunca fui um bom aluno, eu nunca
fiquei durante anos estudando a sério. Aprendi um pouquinho, já me servia para não sei o quê, eu já tinha vontade, porque eu sempre fui muito curioso e sempre tive vontade de aprender muita coisa. O que é muito bom e é péssimo. Porque eu digo, eu sou um generalista de nada. Eu sei um pouquinho de cada coisa. Sei um pouquinho de cada coisa. E isso não é bom. Eu preferia realmente ser um especialista mesmo de determinada matéria. Então, assim, sabe aquela história? Eu sei um pouquinho de cada coisa e vivi um pouquinho de cada coisa, tenho um pouquinho de história com cada lado, mas eu preferia ter me aprofundado mais. Aquela coisa assim, meu, esse cara é um super sushi man, é um super churrasqueiro. Eu não, eu sou aquela coisa. Quer fazer um churrasquinho? Tudo bem, eu faço, vai. Não vai ser espetacular, mas eu faço. E assim por diante. Tá bom. Você, quando falou do colégio vocacional, você se lembra do bairro? Era aqui em São Paulo já, portanto, Sim. ficou claro que já tinha vindo tudo para cá. Onde foi? Você se lembra? Era no Brooklyn, era aqui na Avenida Portugal, inclusive tem um negócio que foi curioso, porque foi uma escola fechada pela ditadura, né? Porque o sistema de ensino, os alunos é que davam aula. Os alunos estudavam a matéria e davam aula para a classe supervisionados por 2 ou 3 professores. Então, era super interessante porque, por exemplo, quando você estudava determinado fenômeno, uma guerra, um evento qualquer, tinha na classe o professor de História do Brasil, professor de História Universal, um professor de Geografia, e eles iam explicando, olha, esse fato aconteceu porque havia uma disputa territorial em função de uma determinada área que tinha determinado mineral, ou porque era uma área rica nisso ou naquilo, e contextualizando tudo. Então, a visão era muito mais holística. Não era aquela coisa de decoreba para tirar nota e tchau. Na verdade, a gente nem nota tinha. Eram conceitos que os professores faziam a respeito de cada aluno, mostrando, pô, esse cara é interessado, esse cara é esforçado, ou esse cara tem aptidão mais para esse lado, não tem tanto para aquele, por isso chamava vocacional, e a gente era direcionado pouco a pouco para as nossas áreas de interesse e aptidão. Isso foi sensacional. E tinha uma experiência também da USP, chamada Colégio Aplicação, que era bastante semelhante. E tanto o Colégio Aplicação quanto o Vocacional lideraram um movimento secundarista, junto com o UNE, etc., das passeatas lá nos anos 60, 70. E aí foi, enfim, nós tivemos a escola invadida em um determinado momento, entrou um interventor, etc., e finalmente, em 1970, a escola mudou completamente e voltamos à estaca zero, a decoreba, nota sabatina e todas aquelas coisas que não faziam nenhum sentido e não fazem menos sentido ainda hoje. Acontece. Infelizmente, eu também tomei muito ovo no meio da Maria Antônia. Eu fazia USP à tarde e Mackenzie de manhã. Você imagina. Mentira! Que disparidade, hein? Total. Eu consegui entrar em 2 vestibulares, na ECA e no Mackenzie, para fazer direito, que é o que podia agradar um pouco a família. Fui levando os 2, até quando aguentei. Mas levei muito ovo, muito, muito. Sem Olha, para quem... nada, porque eu era quietinho. Para quem nos ouve hoje e não viveu essa época, não tem essa ideia, é assim, você falar que você estudou na USP e no Mackenzie, é um negócio, gente, é um negócio inimaginável, porque o Mackenzie era um dos bastiões da direita conservadora, completamente, era um negócio super, né, conservador, e a USP, ao contrário, era totalmente libertária, liberal, e de esquerda, enfim, era... Que conflito, hein, Luiz Fernando? Como é que você administrava isso? Eu já não sabia mais o que fazer, porque eu não era protótipo de nada. Eu sempre fui um cara mediano. Eu sempre procurei equilibrar as minhas emoções, inclusive. Então, eu não era um sujeito que andava de sandália de couro, de bolsa pendurada, os protótipos existentes da época. Não, eu era um cara normal. Agora, sim, dependendo do ponto de vista de quem era o meu interlocutor, ou eu era do CCC, ou eu era da USP, de que tinha que derrubar
E Perfeito. tacar pedra no CCC também. Caramba! Bom, mas o importante Mas o rádio falou tão alto que no segundo ano eu já encerrei, falei, não vou discutir. O Mackenzie custa caro, meu pai não me deixa trabalhar antes de ter a formatura e tudo mais, então eu vou liberá-lo de um lado e vou fazer só ECA, e acabou dando certo. Eu não seria um grande advogado, mas não sei, só Deus saberia. Bom, enfim, muito legal. Voltando ao Thomas. Aí o Thomas garoto já começa a perceber que tem coisa acontecendo no entorno. Você chegou até alguma banda sua, ou várias, para começar a fazer alguma coisa? Ou vai para a bossa nova, ou vai para o jazz, ou vai para o rock? Como é que começou esse lado? Então, eu tive, e por influência também, como eu era muito eclético, né? Então, o que aconteceu foi que no meu bairro, na turma, né, amigos de turma, tinha mais um outro cara, que era o Alberto, que virou um amigo compositor também, a gente compôs várias coisas juntos. Ele tinha também uma tendência mais MPB, também curtia as músicas do Milton e os álbuns do Milton, que eu adorava, Ivan Lins e toda a turma da MPB, que a gente conheceu já ainda garoto, vendo nos festivais. Então, nós montamos um conjunto chamado Noveto, participamos do Caloros Cultura, que era um programa do maestro Diogo Pacheco, e eu não vou lembrar o nome dela, enfim, na TV Cultura, ganhamos, fomos um dos vencedores desse festival, que eram vários vencedores em várias categorias e formatos, gravamos um álbum coletivo, né? Isso, puxa vida, faz tempo, meu amigo, faz muito tempo. Mas essa centelha da coisa do participar de programa, participar de festival, comecei a participar de vários festivais. Depois a gente acabou largando, vamos dizer, não seguindo com essa parceria, eu comecei a participar de outros festivais, porque festival era realmente uma coisa muito, muito forte nessa época, né? Final dos anos 60, começo dos anos 70, e foi onde realmente eu comecei a me animar a compor, a tocar, a cantar, e onde eu comecei a ganhar os primeiros din-dins. Falei, opa, estou ganhando meu dinheirinho com música aqui, eu gosto disso, bora lá. Comecei a fazer várias amizades e comecei a frequentar esse circuito dos festivais. Foi um negócio muito interessante, muito legal, muito legal. E dali para frente, é engraçado, porque aí parece que eu entrei num rio que eu não saí mais. Por quê? Eu comecei a participar dos festivais, daí comecei a me animar a dar aula de violão e aula de composição para iniciantes, para iniciação. Ali também comecei, então, a ter mais uma fonte de renda e, concomitantemente a isso, eu acabei, porque cargas d'água não me pergunte, me inscrevendo com os amigos numa faculdade de publicidade, e acabei entrando nessa faculdade. Eu gostava muito dessa coisa, eu gostava muito da história do jingle, fazer jingle, né? Eu não sabia bem o que era, como é que era, mas eu gostava das músicas de propaganda, que nos anos 60, começo dos anos 70, era absolutamente comum. Tudo era cantado, né? Tudo era cantado. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. E assim são outros, não é meu esse, mas enfim, só para são jingles. Mas eram muito criativos, sem dúvida. Viraram, enfim, lenda. E assim, eu acabei entrando na faculdade de publicidade, um amigo me encomendou um jingle, esse jingle foi aprovado, eu gravei num cassete dentro da Kombi do meu pai, era o meu primeiro estúdio. Esse jingle, inacreditavelmente, foi aprovado pelo cliente, mesmo gravando dentro da Kombi, totalmente de uma forma mais fuleira possível. Aí ele me levou para um estúdio, onde aí sim começou a minha vida musical, que chamava-se Sonima, e na Sonima eu tive a felicidade de trabalhar com alguns dos melhores músicos do Brasil, César Mariano, Cido Bianchi, Sérgio Sarapo, os Vikings e muitos outros. Toninho Pinheiro tocava com jongo e outros músicos.
a coisa foi realmente crescendo de uma forma extremamente rápida. Eu fui tendo contato com muita gente interessante. Johnny Alf, tive a honra de conhecer Johnny Alf, até depois lançar até um disco dele. Mas Johnny Alf frequentava muito a minha casa. Então, as tendências todas que povoavam a minha mente eram muitas, muitas. E a composição, eu fui sendo incitado a compor publicidade, ao mesmo tempo continuava fazendo os festivais. Então, aquilo foi ocupando um tempo e um espaço na minha vida e exigindo de mim exatamente a criação, a produção, o cantar, o tocar, o eventualmente pensar num arranjo. Então, foi assim: a vida acabou me proporcionando muitas oportunidades para exercer funções diferentes que acabaram sendo muito importantes na minha trajetória. Então, só para te dar um rápido exemplo, hoje eu faço a direção musical das novelas do SBT. São novelas infantis. Quando foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com crianças? Foi graças à Sonima. Na Sonima tinha uma dupla de irmãos chamada Vikings, que era o Olavo e o Diógenes, e os Vikings faziam vários arranjos para o professor Pavão. O professor Pavão era um dos principais criadores, produtores de discos infantis no Brasil. Fez discos super importantes, falando das lendas brasileiras, de histórias incríveis. E os Vikings, generosamente, me chamavam para participar. Thomas, vem aqui. Eles sabiam que eu estava duro, já ia casar, e assim, sempre, né, nenhum dinheiro era suficiente. Me colocavam como músico na gravação, às vezes me colocavam no coro fazendo a gravação, e às vezes me colocavam em músicas mesmo importantes, músicas relevantes desses álbuns. Falaram, Thomas, essa você vai cantar. Então, aquilo foi exigindo de mim um aperfeiçoamento, uma busca de entender o que eu estava fazendo e de aprender e efetivamente exercitar, muito importantes, muito importantes. Depois nós fizemos lá, ainda com os Vikings, algumas coisas, poucas, mas para o Maurício de Souza, e eu vendo eles trabalhando, como é que eles tratavam a harmonia e a letra, e o jeitinho de se comunicar, o jeito de cantar, o jeito de harmonizar, todas aquelas coisas. Então, assim, foram experiências muito legais e muito diversas, né? Porque quando eu trabalhava com César Mariano, era um outro tipo de execução, de harmonia, de ritmo, de melodia. O César tinha uma coisa sempre muito marcante de ser mais econômico, não é aquela coisa verborrágica, né? Mas é aquele econômico que você fala, cara, que incrível, uma harmonização perfeita, bela, bonita. O Cido já tinha uma coisa de performance que você falava, cara, que absurdo. Para que as pessoas entendam o que eu estou querendo dizer, o Cido Bianchi, que foi meu parceiro até numa música que até tocou bastante, chamada Chama da Paixão. Cido Bianchi era um cara que tocava com a mão direita Garota de Ipanema e com a mão esquerda We Are the Sunshine, sei lá, um reggae. Tocava uma música dos Beatles, She Loves You. Ele tocava na mão direita um tom acima da esquerda, se você pedisse. Ou um tempo na frente, ou um compasso à frente. Era um monstro, o Cido era impressionante. Então, trabalhando com todas essas pessoas, Sérgio Sarapo, o rei do tema musical da lapidação da melodia, eu tive muita oportunidade de poder observar como é que essas feras trabalhavam, qual era o segredo, qual era... E aí, nessas horas, é aquela coisa, né? Fica quieto e escuta. Deus deu 2 orelhas para a gente ouvir mais. Então, eu ficava ali sentadinho do lado, falando, caramba, como esse cara está tecendo essa canção assim, e eu via o Sérgio lapidando as melodias. Então, aquilo tudo foi super importante para o meu trabalho, né? Com isso, eu fui crescendo, desenvolvendo, as oportunidades foram surgindo, e eu fui jogando muita oportunidade fora também, é bem verdade, mas não me arrependo de nada que eu deixei de fazer, não. Bom, falando um pouco, já entramos na parte profissional atual, eu acho importante, porque esse é um grande momento da sua vida. Mas você teve um outro que foi muito importante quando você compôs uma música que o Roupa Nova gravou, aliás, não só Roupa Nova, tem algumas dezenas de gravações, mas o Roupa Nova acho que tocou mais profundamente a voz do Paulinho,
foi Canção de Verão. É isso? Ok. Que ano foi mais ou menos? 80 e... Então, Canção de Verão é assim, só preciso um complemento na tua observação, Luiz, que é o seguinte. A Elis gravou uma música minha antes, em 76, no Falso Brilhante, que é o álbum mais emblemático da Elis até hoje. Foi um álbum, enfim, foi um show que ficou 2 anos em cartaz, 800 lugares o teatro, de quarta a domingo, sempre lotado. Foi um negócio incrível, que foi também um trampolim muito importante para mim. Me abriu muitas portas, tanto que eu fui convidado a tocar na banda do César, nesse show, nesse espetáculo. Só que eu sou um cantautor. Se você me perguntar o que eu sou um cantautor. Eu canto as minhas músicas, sou um compositor e um cantor que canta as suas músicas, não sou um super intérprete, não sou super instrumentista, toco na minha afinação, eu tenho uma afinação própria, ela é exclusiva, mas que assim, não é tão simples, mas assim, eu não sou um grande instrumentista. E aí eu falei para o César, falei, querido, seria a honra da glória, da glória, da glória, eu tocar na banda de vocês, fazer esse show, acompanhar a Elis pelo mundo, imagina. Mas eu não consigo, eu não tenho bala para isso, não tenho. Mas eu tenho alguém para indicar, que era um estagiário que estava lá com a gente, mas assim, aquele estagiário fica meio invisível, né? Para aquela turma toda top. E eu falei, o Crispim, com quem eu fazia vários festivais por aí. Vários festivais. Crispim Del Cistia. A gente fazia vários festivais. Aí ele falou, mas quem é o Crispim? O Crispim, esse estagiário, o rapaz aqui, que não sei o quê, ele tem ouvido absoluto, ele toca trompete, guitarra, baixo, teclado, bateria, ele toca tudo, absolutamente tudo. Porque o César e a Elis queriam renovar a banda, queriam uma coisa, um time mais jovem, um time, porque era sempre as bandas deles eram sempre aquelas feras, os grandes nomes de instrumentistas, né, da música brasileira, do jazz brasileiro. E, enfim, o Crispim acabou entrando na banda e foi maravilhoso, também fez a carreira dele. Isso, então, só para contextualizar. O que aconteceu? A gente continuou com Elos e, no começo dos anos 80, no álbum Elis gravou uma outra música, já minha e do Luiz Guedes, que tinha começado a dupla, com uma música chamada Como Nunca, que o Beto Guedes tinha gravado no álbum Sol de Primavera, e do outro lado, Nova Estação, que nós tínhamos cantado no Festival da Globo. Elis ouviu aquela música e adorou a música, e gravou. Então, já deu um start na nossa carreira, assim, super importante. Logo em seguida, e é tudo da mesma época, é tudo do começo dos anos 80, o Roupa Nova gravou Canção de Verão. E, curiosamente, essas duas músicas, Nova Estação e Canção de Verão, foram feitas inspiradas nos primeiros movimentos de abertura política do Brasil. Só que, assim, tanto o Luiz Guedes como eu, nós não tínhamos a veia literária para fazer um discurso mais político. Né? A gente tinha sempre uma linguagem mais leve, uma linguagem mais focada na natureza, usando elementos da natureza para dizer o que a gente queria dizer. Então, principalmente Canção de Verão era isso. É como o sol de verão, queimando no peito, nasce um novo desejo em meu coração. É uma nova canção rolando no vento, essa nova mensagem que vinha. É uma nova canção rolando no vento. Sinto a magia do amor na palma da mão, porque a gente entendia que as armas seriam abaixadas e a gente poderia novamente ser livre e se amar, enfim, o amor iria prevalecer as armas e tudo mais. Óbvio que era uma figura poética, mas, enfim, a música tocou absurdamente, foi muito legal, foi um grande sucesso e realmente também foi aí, nessa escada da vida, foram os 3 degraus, pelo menos, que eu acabei trilhando junto com o Luiz Guedes, meu parceiro na época, foi muito importante para nós. Deixa eu te contar uma historinha de bastidor. No rádio, dentro do rádio, o pessoal tinha umas certas manias. Um fazia, o outro gostava, fazia parecido e tal. Então, a gente começou, não posso dizer fui eu, porque eu não ouvia todas as rádios, eu não tinha parâmetros para dizer isso. Mas eu achei que a gente podia, de 4 em 4 meses, melhor, de 3 em 3 meses, fazer um tema
para trabalhar a rádio. No verão, no inverno e tal. Mudou a estação, a gente muda algumas das vinhetas e tal, tal, tal. Mas era uma disputa para usar a música. Em primeiro lugar, não tem essa de pagar direito autoral. Aliás, eu quero entrar nesse quesito daqui a pouquinho. A gente tocava a música e colocava lá, venha para a rádio tal, continue com a gente, não sei o quê, e a música embelezava, era uma verdadeira moldura para a nossa chamada. E aí começou a aparecer rádio em tudo que é parte do Brasil, com quase a mesma coisa, entendeu? Essa música eu me lembro muito bem, que ela foi disputadíssima, cada um queria um pedacinho da frase para esticar até não poder mais, para poder usar. E é verdade, foi hino do verão durante muitos anos, muitos anos. Era sempre uma glória, uma alegria, lógico. Eu espero sim. E aí vem a pergunta que eu ia fazer. Você acredita, eu sei que você foi um batalhador, inclusive, pelos direitos autorais durante muitos anos, continua sendo, não mudou de ideia, mas eu digo, o que você pode dizer para os incrédulos, porque tem muita gente que fala que direito autoral no Brasil não funciona. Eu acho que de uns tempos para cá a coisa está um pouquinho mais ajustada, não sei se foi do Collor para cá, ou quem foi. Eu sei que deram uma mexida e a coisa passou a ser mais séria. Ou porque alguém quebrou o vidro de não sei onde. Não importa, importa que melhorou um pouco a coisa. Como é o direito autoral no nosso país? Você que é um grande compositor. Então, obrigado mesmo. Na verdade, Luiz, eu não tenho, obviamente, a condição efetiva de saber, será que eu recebo tudo que eu deveria receber, aquilo que efetivamente eu tenho direito? Não tenho como aferir isso, não tenho como determinar, porque, enfim, isso depende muito também das fontes de informação, né? O ECAD se baseia em todas as fontes e tudo mais, mas o processo se aprimorou absurdamente nos últimos anos. A escuta, né? A escuta, você melhor do que ninguém sabe, você é um expert, um especialista nesse assunto. Antigamente, a coisa era feita à base de planilhas. A rádio mandava lá uma planilha dizendo, toquei essa e essa aquela música, e ponto final, como era em show, e toquei essa e essa música e acabou. Agora não, agora a coisa é a base de escuta, né, de sistemas de escuta das rádios todas que são conferidas e aferidas, mas eu sei que, evidentemente, a amostra não é de todas as rádios do Brasil e todas as rádios do mundo onde toca aquela tua música que você vai receber. Existem falhas ainda, existem problemas de comunicação entre interpaíses, existem pendências, o Brasil não paga não sei quem, esse país também não paga o Brasil. Enfim, existem N situações pendentes e que estão pouco a pouco acabando, porque, na verdade, o mundo digital permite que, de fato, você consiga saber, aferir tudo que toca em todas as rádios do Brasil, e é necessário, quer dizer, não adianta apenas a rádio, esse sistema, identificar que música está sendo tocada, a base também tem que estar organizada, ou seja, eu sempre, toda palestra, todo seminário, todo debate, eu puxo a orelha dos compositores e conclamo os compositores. Não adianta você reclamar se você não faz a sua parte. Você tem que registrar a sua obra na sua sociedade autoral, seja ela a SICAM, seja a AMAR, seja a UBC, seja lá quem for, tem várias que você pode escolher. Você tem que estar com a tua obra absolutamente organizada, tudo bonitinho, quem canta, quem toca, quem são os músicos, quem produziu, quem fez o coro, tudo absolutamente corretamente, né? E óbvio, sempre alguém vai reclamar, vai dizer que não recebeu, não é assim, né? As pessoas acham que colocou a música no Spotify e pronto, agora vou tocar e vou receber uma fortuna. Não vai.
né? Principalmente a execução do digital paga muito menos do que o ponto do rádio, por exemplo, né? Você, 1 milhão de execuções num YouTube da vida vai te pagar R$ 700, máximo, R$ 600. Então, enfim, o Spotify, provavelmente menos ainda, o Deezer. Assim, a gente está vivendo uma revolução que faz com que cada vez exista menos vazamento da água da represa. Mas mensurar tudo bonitinho e as pessoas efetivamente receberem por tudo ainda é complicado, porque, evidentemente, as plataformas são um business e elas têm que ser rentáveis, né? Então, é uma briga com todo mundo está brigando por exatamente pela questão do pagamento dos direitos autorais, que, óbvio, ainda não é o ideal, está longe de ser o ideal. Na real, ninguém quer pagar. Existem muitas iniciativas para liberar o common rights e coisas do tipo assim, direito autoral, direito livre. Não é bem assim, né? O compositor vive da sua obra, o intérprete vive da sua obra também, mas vive de shows. Mas principalmente o compositor, ele não tem show, ele não faz show. O intérprete ganha no show, já é uma situação diferente. Então, assim, é uma situação complexa, você sabe bem, mas assim, eu te diria que já houve uma evolução muito, muito, muito grande, e esse sistema vem sendo aperfeiçoado, até porque é um sistema que é extremamente bombardeado de todos os lados, vigiado de todos os lados. Então, cada vez menos cada vez existirão menos possibilidades de simplesmente ter passado em branco, de alguém não ter percebido, não ter visto, não ter ouvido, não ter sido aferido aquela execução, aquele ponto. Isso é uma coisa que vem sendo gradativamente muito bem resolvida, então, se não é perfeito, também está longe de ser péssimo como era antigamente. Muito bom. Esclareceu bastante e me deu um pouco de entusiasmo também, porque eu, apesar de não ter feito nada além de uma música, quando eu tive a minha primeira bandinha lá nos anos 60, mas outro dia eu achei um papelzinho aí com algumas das minhas letras. E eu faço uma canção só. Não me lembro. Que legal! Coisa de moleque. Mas eu sempre achei importante. Exatamente o que você falou. O compositor vive disso. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo não quer trabalhar de graça, o que é justo, ainda que seja para aprender no comecinho e tal. Agora, o sujeito quer usar a música. E essa consciência brasileira que nós não temos da cultura do direito autoral, eu acho que é uma das coisas mais tristes. Porque ninguém quer pagar nada. O dono da rádio não quer pagar direito autoral, não quer pagar ECAD, mas o comercial dele paga, e a lojinha vem do governo federal, então, de qualquer maneira, teria que ter lá um ajuste. Mas... mundo, é aquela história, todo mundo quer usar a música de alguma forma, né? Eu trabalhei sempre a vida toda também em publicidade, com música, nos comerciais e tudo mais, e, nossa, qualquer consulta, quanto para usar no meu comercial? Nossa, mas está muito caro, querido. Então não usa. Por que você está querendo usar essa música? Você está querendo usar essa música porque é um sucesso, vai capitalizar, você quer capitalizar em cima desse sucesso, fazer uma campanha. Exatamente aquela. Então, desculpa, paga por isso, simples assim, né? Claro. O Hélio Ribeiro falava muito a respeito disso, só que um pouco mais por causa da voz. Sim. Porque todo mundo queria um comercial na voz dele, ele cobrava alto. E ele dizia, porque sou eu, só isso. O meu preço só isso aí, acabou. Quem quiser, pague. Com certeza. Está aí o Ferreira Martins, que não nos deixa mentir. E como? Grande amigo. É o papa da história aí. Oi, querido. Thomas, como você consegue, nos dias atuais, não se confundir tanto? Uma hora você está fazendo o tema de formatura da Poliana Moça, depois vem o tema do Pinóquio, depois tem entrada e saída do Romeu e a volta dos comerciais da Julieta, enfim.
Não é uma coisa, não é uma Disney, mas é mais ou menos uma barafunda como é a Disney lá nos seus desenhos animados lá no exterior. Então, o que eu quero dizer com isso? Você consegue se não trocar, porque eu às vezes me confundo. Eu vejo um pouco de cada coisa, não vou dizer que eu sou profundo, analista, mas eu gosto de analisar também. Então, como é que você consegue não confundir essas coisas, porque tudo é muito parecido, passa pela juventude, passa pelas menininhas que são tema daqui, os rapazes que são os heróis de amanhã. Conta um pouquinho, como é que você se vira desse jeito? Então, na verdade, eu estou fazendo a minha segunda novela agora, que é a Infância de Romeu e Julieta, né? A primeira foi Poliana Moça. Então, eu ainda estou num processo de aprendizado, mas é super interessante porque é bem diferente, né? Porque você tem os temas dos personagens, os temas dos núcleos, você tem as músicas de fundo, você tem os eventos, você tem, enfim. E, obviamente, eu não faço tudo, é super importante que se diga. Eu trabalho com 13 produtores, 13 profissionais diferentes. Então, assim, eu tenho um time mais fixo, que é o time da minha produtora, a Lua Nova, né? Com quem eu, enfim, eu faço a maior parte das coisas. Eu não componho tudo sozinho, eu também componho com esses compositores. Então, assim, é o Queco Brandão, é o Teco Fux, é o Fernando Forni, é o Fred Benucci, Paulinho Vaz, Léo Ramos, Edu Filgueira, Isa Molinari, é o Barriga, que você conhece, Reinaldo Barriga, é o Rodrigo Laguna, da banda Rod Hanna, daí tem o Ronaldo Lobo, que é um produtor do Rio, e aí outros que eu, infelizmente, é um perigo danado quando a gente começa a enumerar nomes, e você fala, esqueci de alguém, estou esquecendo de alguém, mas enfim, eu faço música com vários, né? Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa, eu trabalho em cima de um roteiro. Então, eu recebo um descritivo, uma descrição de cada personagem, uma descrição de cada junção aí que vai acontecer. Eu tenho um mapa entendeu? Quem vai ficar com quem estava com quem, que você vai, evidentemente, visualizando. A história começa aqui, mas ela vai brigar com ele, vai deixar, vai separar, vai ficar com aquele lá, etc, etc. Tem uma linha do tempo também, que é uma coisa super importante. Mas, acima de tudo, é a coisa do roteiro, né? Eu tenho que fazer sempre uma imersão para entender o personagem, entender, mas essa pessoa é uma pessoa doce. E o pior, assim, só fazendo um parênteses importante, é que uma coisa é o que eu acho, porque está lá no roteiro, mas não necessariamente é assim, porque depois os diretores e o próprio ator acabam imprimindo alguma coisa que não necessariamente é exatamente aquilo que está no roteiro, tanto que são necessários ajustes, muitas vezes. Ninguém tem isso mais claro do que o diretor da novela. É o Ricardo Mantonelli, que é, assim, inacreditável, porque é o mesmo, foi meu diretor lá no Ídolos, né, quando eu fazia Ídolos como jurado, e assim, é um absurdo a capacidade dele de lembrar de tudo e de ter tudo na mente, que é um negócio absurdo. Porque, por exemplo, eu faço determinada música para determinado personagem, em cima daquilo que está tudo bonitinho, bonitinho. Eu falo, pô, isso aqui ele vai adorar. Eu falo, puta, não, Thomas, esse personagem é um pouco mais engraçado, falta um pouco de humor, ou falta um pouco de drama, esse cara é do mal, esse cara ele não é tão engraçadinho como você está pensando que ele é do mal, esse cara ele vai armar um monte de confusão aí. Então, tem muita troca, entendeu? Então não é simplesmente eu criei um negócio, pronto, tá pronto, já é. Não, tem a coisa do fazer, do criar, mando a letra, o que você acha dessa letra? Troca essa palavra, isso aqui tá careta, vamos botar uma palavra mais moderninha, mais legal, mais isso, mais aquilo. Não, mas isso aqui tá muito adulto, essa personagem é mais infantil mesmo, é mais criancinha, porque, por exemplo, na Infância de Romeu e Julieta é isso, nós temos 3 faixas vamos dizer, de trabalho. Tem a infância, tem a
pré-adolescência barra adolescência, pré-adolescência realmente, e os adultos, que evidentemente a gente faz um tratamento diferente de letra, de tudo, né? De música não tanto, mas também de música, também de arranjo, também de instrumento, também do jeito de cantar. É um aprendizado e, assim, é um trabalho fascinante, fascinante. Assim. Né? Realmente tem sido uma coisa fantástica, e aí, evidentemente, eu não conseguiria fazer se eu não tivesse esses meus parceiros todos. Então, assim, é um negócio muito legal, porque muitas vezes acontece isso. Eu mando uma música para, sei lá, mando um trecho da música, o Léo da banda Super Combo, que é um dos meus parceiros, com quem eu fiz a abertura, por exemplo, de Poliana Moça. Pois é um amor que nos transforma. A música que eu fiz, modéstia à parte, estava bem legal. Estava bem legal. Só que quando o cara pegou a minha música, meu amigo, mais ou menos como se eu tivesse pego uma roupa comum, feijão com arroz ali, e tivesse dado para um super estilista, e o cara me devolveu uma roupa inacreditável. O Léo me devolveu um arranjo. Ele virou a música do avesso, pegou a primeira parte, enfim, ele fez umas inversões e a música ficou incrível. Falei, querido, desculpe, queira você ou não, eu vou te dar parceria, porque o que você fez foi muito mais do que simplesmente fazer um arranjo. Você mudou a música. Você não levantou simplesmente as paredes. Eu te entreguei o projeto de casa e o que você me entregou foi completamente melhor do que eu havia imaginado. Então, isso acontece. E eu tenho trabalhado com os produtores muito conforme aquilo que eu preciso, seja de ritmo, porque tem um cara que é mais roqueiro, tem um cara que é mais MPB, tem um cara que tem o Queco Brandão, que é um exímio tecladista, pianista, toca até hoje com Ivan Lins, com Zizi Posse, com um monte de gente, e é um monstro, o cara toca muito. Então, toda vez que eu preciso de um piano bem executado, de um arranjo mais sofisticado, etc., Queco Brandão que faz. O Teco já é um cara muito de longa, que tem feito longa, já foi meu sócio, inclusive, está trabalhando muito bem em longa-metragens, faz trilhas descritivas muito bem construídas. E assim cada um. Por isso que eu tenho trabalhado com muitos produtores diferentes, e eu sinto que a gente tem conseguido entregar um trabalho bem legal. A gente está muito feliz e o retorno que a gente recebe é de que, olha, legal, parabéns, o trabalho está muito bom. Mas, assim, confesso a você que a gente não fica na zona do conforto, não fica, ai, que legal, não. Agora, uma coisa importante, só para concluir, não ficar aqui falando, desculpa, mas uma coisa importante. Eu fujo daquelas coisas estereotipadas, intencionalmente. Às vezes me lembram, Tomás, essa molecada é a molecada do TikTok, velho, faz uma coisa mais TikTok, faz um funk, um rap, um não sei o que, um trap, alguma coisa para a molecada dançar. Por quê? Eu gosto de trazer, e sim, a minha escola é chapliniana, disneyana, eu gosto de trazer riqueza de estilos, de gêneros, de vozes, para não ficar tudo a mesma coisa, não ficar tudo igual, né? E eu tive uma experiência muito curiosa, só para a gente fechar esse quadro aqui, esse assunto. A primeira cena do primeiro capítulo, eu fiz uma balada para quando Romeu e Julieta se olham numa festa e começam a dançar. Foi inclusive porque a coreógrafa tinha ensaiado os dois com uma balada. E eu, óbvio, do meu tempo, como dizem, né? Eu detesto essa coisa do meu tempo. Meu tempo é hoje, o teu tempo é hoje. Mas, enfim, quando a gente era moleque, era o tempo das baladas, e eu amava baladas, adorava. Quando a coreógrafa botou, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu sei que vão me chamar, pô, lá vem o Thomas com esse negócio velho aí, mas eu vou fazer uma balada. Bom, muito bem. Eu fiz uma balada clássica, com aqueles 4 acordes básicos. Cara, no dia do lançamento da novela, que a gente assistiu no SBT, que tinha todo o cast, um monte de gente, não sei o que, babá, quando entrou essa música,
todas as crianças começaram a cantar alto, e depois todo mundo veio falar comigo, Thomas, essa música ali, eu amo essa música, eu amo essa música. Eu falei, olha só como a gente tem essa visão estereotipada do velho, porque eu acho que música não tem idade, você com certeza acredita nisso também, mas a gente se vê toda hora na frente desses preconceitos que repudiam determinados gêneros musicais. Isso é velho, isso não pode mais. Na bossa nova, nossa senhora, isso é antigo. Isso aqui não sei o que, não, agora só vale isso. E eu não penso assim. Então eu procuro colorir a novela e os personagens com os mais variados. Então tem reggae, tem rock, tem pop, tem samba, tem de A a Z. Se eu estou certo ou estou errado, não sei, o tempo vai dizer, mas eu estou feliz em fazer isso. Agora, para encerrar esse episódio, o SBT tem aquela linha de faturamento com uma gravadora, publica essas músicas em discos e tudo mais? Sim, vou falar, sabe por que eu estou perguntando? Eu viajei para o exterior já faz 3 anos e do meu lado tinha uma família, naquele assento de 5 lugares lá. A primeira coisa que a menina fez foi abrir uma espécie de uma frasqueira ou coisa que valha, uma bolsinha, e tirou desenhos e disco de uma novela do SBT. não diga. Eu não lembro exatamente o que era, mas ela passou boa parte do avião, do voo, brincando, e com foninho e tudo mais. Então, isso marcou para mim, né? Então, agora eu quero ouvir da sua parte como é que o SBT vê isso. Sim, então, na verdade, assim, o SBT tem uma parceria com a Building Records, já de muitos e muitos e muitos anos, onde eles sempre lançaram as coletâneas, CD, DVD, das músicas todas das novelas. Em Poliana Moça, a gente já veio para... Acabou o CD, né? Então a gente já veio aqui para a seara das plataformas de streaming. E a gente colocou as músicas nas plataformas de streaming, no Spotify. Ainda tem uma leva grande que ainda vai ser colocada de músicas de Poliana Moça, que também vão ser colocadas, e a mesma coisa da infância de Romeu e Julieta. Na semana que vem, ou na próxima, começo de junho, nós teremos o primeiro lote de músicas já no Spotify. E tem uma coisa interessante também, que é o seguinte, o SBT tem o maior portal infanto-juvenil do Brasil, né? É gigante, gigante, gigante. É um canal chamado TVzinho no YouTube, e todos os clipes, o Ricardo faz vários clipes, as músicas mais emblemáticas, ou as músicas que vão melhor, ou os personagens mais marcantes, eles acabam fazendo clipes, que também tem milhões de views. E, evidentemente, tem lá sua execução, e o SBT acaba arrecadando também. E esse ano, inclusive, Luiz Fernando, a Infância de Romeu e Julieta é a primeira novela do SBT que será 100% obra autoral e fonograma proprietário SBT. Eles não estão mais licenciando obras. Então, assim, as pessoas não vão ouvir novos arranjos de músicas já conhecidas, né? Porque realmente os licenciamentos foram ficando bastante caros, eram muitas obras usadas, as coletâneas também que eles usavam lá, de obras de fundo, são muitas as coletâneas, todas as majors têm suas coletâneas também, e o SBT resolveu, isso foi uma medida deles lá interna, resolveu acabar com isso. Vamos fazer tudo, criar e produzir internamente. E estamos lá fazendo. Eu fiz até agora, meu time, né? Eu e meus produtores entregamos até agora para a Infância de Romeu e Julieta 1.521 fonogramas, e tem mais uns 300 para colocar, e tem mais um monte em produção. Mas é óbvio que, quando eu digo isso, é assim, tem desde
Uau! Desde coisinhas minimalistas, né, para expressões, quando alguém olha para o lado com cara de surpresa ou alguma coisa desse tipo, até trilhas sonoras, até climas. Nós temos 40 moods diferentes: ação, aventura, comédia, suspense, tensão. E aí o time vai construindo músicas em todos esses moods, e tem inclusive um outro pessoal também, que não é da minha turma, é uma outra turma, também criando e produzindo para essa novela. Então, assim, é muita gente, é um moedor de carne. A verdade é a seguinte: novela é um moedor de carne. E o SBT, obviamente, com essa história de ser tudo 100% proprietário, evidentemente isso vai se reverter em uma renda para o próprio SBT, e eu acho que faz todo sentido você criar um formato meio que autossustentável, um ecossistema autossustentável. Acho ruim como autor, e penso por todos os outros autores, intérpretes, de não ter, de repente, a oportunidade de colocar a tua obra dentro da novela, que de repente, puxa, aqui caberia tanto aquela música do Paralamas, ou do Skank, ou da, enfim. Infelizmente, isso não vai ter mais nessas novelas, mas vai ter um monte de músicas novas, originais, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Espero. Meus amigos, estamos chegando ao final do programa. Já estouramos o tempo regulamentar. Thomas, muito obrigado pela sua participação. Já fica marcado, em breve voltaremos a conversar sobre mais assuntos, porque tem muita coisa que eu quero perguntar para você. Quem ficou com a gente até agora, receba o nosso muito obrigado, e nós vamos encerrando o nosso programa, prometendo voltar na semana que vem com mais novidades, ok? Até lá.